11, Gênesis 37, versículos de 2 a 11. Glória a Deus. O tema de hoje é: meu propósito é servir. Meu propósito é servir. Baseado em Gênesis 37, de 2 a 11. Glórias a Deus. Aleluia. Quem gostaria de viver os sonhos de Deus na sua vida? Quem não gostaria? Na verdade, assim seria a pergunta: quem não gostaria? Aleluia. Glórias a Deus. Todos nós gostaríamos de viver os sonhos de Deus em nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre um jovem que viveu os sonhos de Deus na sua vida. Ele sonhou e viveu os sonhos de Deus. Eu estou falando do jovem José. José, sim, conhecido como José do Egito. Um jovem que teve uma importância tão grande na história da humanidade, tão grande na história do seu povo, que mudou a trajetória da sua família, do seu povo, de toda uma nação. Um jovem fantástico. Sabe por quê? Porque ele entendeu o sonho de Deus e ele viveu os sonhos de Deus na sua vida. Glória a Deus. Está escrito aqui em Gênesis 37, do 2 a 11, está escrito assim: esta é a família, a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que ele e seus irmãos faziam. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Nessas primeiras linhas, a gente entende o quê? Que a Bíblia está narrando a história de um povo, a história de Israel, a história de Jacó. Porém, ela vai narrar a história de José, mas diz: olha, José, eu estou contando a história de José, mas o que eu quero que você entenda, que eu vou narrar a história de um povo. Glória a Deus, aleluia. Daqui, do primeiro versículo, das primeiras palavras, a gente já tem um aprendizado. A história da tua família, ela passa pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz bem claramente, ela diz: olha, essa é a história da família de Jacó. Aí diz: quando José era jovem. A história da tua família passa por você. Glória a Deus. Prossigamos. Aí diz a palavra de Deus, versículo 3. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica larga, de mangas compridas. Os irmãos viram que o pai amava mais a José. Glórias a Deus. E eles odiavam por isso, e eram grosseiros com eles, e falavam de forma grosseira com José. Glórias a Deus. Outro aprendizado, e eu ainda não estou entrando na mensagem, outro aprendizado que a gente tira aqui: quando alguém fala de forma grosseira com você, não consegue nem simplesmente de uma forma amigável falar com você, pode ter certeza que essa pessoa, ela está lhe odiando. Você fazendo caso ou não, quando alguém não consegue nem falar amigavelmente com você, é porque há um sentimento de ódio. E é preciso que você e eu entendamos isso, para que a gente não passe por problemas lá na frente. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e que ficaram com mais raiva ainda quando ele começou a contar os seus sonhos. De repente ele diz: nós estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente o meu fecho ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram
com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois José sonhou outra vez e contou também os seus sonhos aos seus irmãos e disse: eu tive um outro sonho, dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: quer dizer que esse sonho que você teve, por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de vocês e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando muito naquilo que José estava falando. Glórias a Deus. É um texto muito conhecido. Já vimos vários filmes, algo cinematográfico falando e narrando a vida de José. Perceba que José teve um sonho. E não é errado ter sonho. Glória a Deus. Mas algo que a gente tem que entender um pouco nessa narrativa, que esse sonho que José teve era um sonho de Deus. Era um sonho de Deus. Não era um sonho de José. José não tinha por ambição ser maior do que os seus irmãos, do que os seus pais. Deus compartilhou um sonho dele com José. Era um sonho de Deus compartilhado com José. E os sonhos de Deus, meus amados, eles têm que ser discernidos espiritualmente, não humanamente. Os sonhos de Deus têm que ser vistos da forma que Deus enxerga, através dos olhos espirituais. Glórias a Deus. Mas esse sonho, ele foi interpretado pela família toda de José da forma humana, da forma errada. Quando José conta o seu sonho, aleluia, glória a Deus, e um sonho bonito, os irmãos de José e o seu pai dizem: por acaso você está dizendo que nós vamos nos humilhar a você? Nós vamos servir a você? É isso, José, que você está nos narrando? Aleluia, glórias a Deus. Mas perceba, amados, que os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos sonhos. Eles são maiores e melhores do que os nossos sonhos. Glória a Deus. Precisamos entender isso. O erro de interpretar o sonho na nossa ótica humana é que nos leva aos fracassos, é que nos leva aos erros, é que nos leva a afastar-se de Deus. Deus sonha um sonho bonito e te entrega. Ele tem um sonho para você e para mim. Deus tem um sonho lindo para nós. Mas o que faz a diferença na nossa história é como vamos interpretar este sonho. Quando escutamos os sonhos, muitas vezes fazemos igual a família de José e paramos e pensamos: ora, nós vamos servir a A, nós vamos servir a B, eu vou ser escravo de vocês. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender que os sonhos têm que ser discernidos espiritualmente. Os sonhos que os irmãos e a família de José interpretou de forma carnal, humana, era um sonho egoísta, era um sonho prepotente, um sonho que se colocava acima dos outros. Aleluia. Perceba, meus amados, que Deus não sonhou em exaltar José. Deus não sonha em exaltar você, nem a mim e a ninguém. Esses não são os sonhos de Deus, porque essa concepção é humana. A honra, a exaltação é uma consequência de viver uma vida nos caminhos do Senhor, seguindo os seus estatutos, seguindo os sonhos que Ele tem para nós. A honra e a exaltação é uma consequência. Não é o objetivo final de Deus. Deus não sonhou em exaltar José.
Deus sonhou em salvar o seu povo. José foi só um canal, um instrumento de Deus. Assim como eu e você, nesta manhã, nós somos instrumentos de Deus para abençoar a nossa família, para abençoar muitos. E a gente se esquece, a gente pergunta: Senhor, quando eu vou ser exaltado? Quando eu vou ter lugar de destaque? Quando vão me colocar nas alturas? Quando vão me honrar? Essa é uma interpretação igual à interpretação dos irmãos de José. Uma interpretação egoísta, prepotente. Estamos interpretando de forma errada. José fez diferente. José interpretou da perspectiva de Deus. Não é quem vai me servir, como é que eu vou servir. Essa era a perspectiva de José. Como é que eu vou servir? Como eu disse, o objetivo de Deus não era exaltar José, e sim salvar o seu povo. Glórias a Deus. Assim como você e eu, nós somos mordomos deste reino. Deus te coloca em destaque para servir, não para ser servido, para dar vida, não para matar. Como é triste, inclusive dentro das igrejas, pessoas que são colocadas em destaques e elas se acham maiores do que as outras, quando o objetivo maior é servir. O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que o maior era o menor, mostrando que a excelência do reino era a servidão. E ele deu exemplo. Glórias a Deus. O maior exemplo que nós podemos ter de servidão foi do próprio Jesus, que se entregou na cruz para salvar a minha e a sua vida. Este era o objetivo de Deus, salvar o povo. Perceba que José se torna governador do Egito. E o que é que José vai fazer? Ele vai servir. Ele vai servir ao faraó. A Bíblia diz que José, ele vendia o trigo, ele pessoalmente vendia o trigo. Foi assim que ele reconheceu os seus irmãos. Ele não ficou no palácio sendo servido, uma vez que agora ele era governador, não. Ele fez o plano estratégico daquilo que Deus colocou no seu coração. Ele executou o plano e ele mesmo foi lá e começou a vender aos povos. Por quê? Porque José tinha na mente que o seu propósito era servir. Deus colocou ali para ele servir a muitos, para tirar a fome de muitos. Glórias a Deus. José serviu ao seu pai e à sua família enquanto estava na tutela de Jacó. Ele serviu com excelência. Ele estudou, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para receber do seu pai o amor que tinha. José é um exemplo de servidão. A gente costuma ver o texto bíblico e ver assim: Jacó amava muito José, mais do que seus irmãos. Mas será que os irmãos de José serviam a Jacó como José servia? Este é que é o problema. Todos nós queremos ser servidos. Eu acho interessante, uma vez um pastor disse: olha, se você quer ser o próximo, esteja próximo. Se você quer ser um pastor, esteja próximo de um pastor, sirva ele, sirva a igreja com excelência, e você será o próximo. José serviu com grandeza ao seu pai, e a Bíblia diz: Jacó amava José mais do que os outros.
A excelência da servidão faz a gente ser destacado. A gente se destaca no meio de muitos pela nossa servidão. Ah, doutor, o senhor está pendurado num poste, está fazendo isso, está colocando fio. Estou, porque a minha excelência é servidão. Eu não estou na igreja para ser servido, eu estou na igreja para servir. É isso que nós aprendemos com o nosso pastor. Glória a Deus. José serviu com excelência na casa de Potifar. Perceba que não é a honra que você tem que faz a tua essência. Elias, José era príncipe de Jacó, era ou não era? Mas era escravo de Potifar. E ele serviu com a mesma grandeza a Potifar, como ele serviu ao seu pai. A excelência da servidão nos define, independente em que status nós estejamos. José serviu com excelência na prisão. Ele serviu como príncipe do seu pai, ele serviu como escravo de Potifar, e ele serviu também com uma excelência como prisioneiro, porque a sua essência de servidão falava muito mais alto. Glórias a Deus. E agora, José serve ao rei, serve a Faraó com excelência. Aleluia. Glórias a Deus. Ele vai para frente para vender o trigo. Glórias a Deus. Ele não fica descansado com o status que conseguiu, não. Porque a sua essência era de servidão. E por que, Góis, você está dizendo que a essência de José era a servidão e que José interpretou os sonhos que Deus lhe deu com a ótica do próprio Deus, pelas suas atitudes? Perceba que o primeiro sonho de José eram feixes se curvando. Fala de quê? De provisão, de comida. O povo de Canaã estava passando fome, e José diz: eu tenho a comida, vem aqui, eu vou te dar. E ele não permitiu nem que vendesse. Os irmãos deram o dinheiro e ele devolveu. Sabe por quê? Porque José colocou, ele sabia que ele estava ali para servir ao seu povo e à sua família. Deus estava mostrando a José que aquele povo estava se curvando, não a José, governador, mas as promessas que Deus tinha na vida de José. José entrou com provisão, com o trigo, com os feixes. Tão empolgante. A promessa era essa: servir com excelência. Perceba que o outro sonho fala de estrela, de sol, de lua, fala de lugar. E aí José mais uma vez vai servir. Sabe por quê? Porque ele diz: olha, Canaã não dá para vocês agora, eu vou te dar um lugar novo, próspero, para servir a vocês. E ele traz para a terra de Gósen. Aleluia. O objetivo do sonho de José não era exaltar José, mas salvar o seu povo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O objetivo dos sonhos de Deus para a sua vida e para a minha vida não é te exaltar, meu querido irmão. Não é te exaltar, minha querida irmã. Não é. Deus não tem um sonho tão pequeno de fazer governador, presidente, prefeito, vereador. Não, isso é um sonho pequeno. Isso é consequências dos sonhos maiores que Deus tem na tua vida e na minha vida. Glórias a Deus. Ele quer te usar hoje para você ser provisão, você ser comida na vida dos teus.
na vida daqueles que você ama, na vida dos teus filhos e da tua família. Ele quer te usar para você ser porto seguro, lugar aonde mana leite e mel para os seus, para a sua família. Ele te dá honra e Ele te exalta como consequência de você entender, pela ótica de Deus, pelas lentes do céu, quais são os sonhos dele para a sua e para a minha vida. Nesta manhã, Deus está te dizendo, seja igual José, não para ser servido, mas entenda qual o seu propósito em servir. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Deus está te falando nesta manhã, olha, eu quero te usar para salvar a vida daquela pessoa, daquele que você, neste momento, Deus está te fazendo lembrar, daquela pessoa que pode estar magoada com você, que está precisando de perdão, aquela pessoa que está precisando de uma cura interior, que precisa das suas orações. É isso que Deus está dizendo essa manhã. O seu propósito é servir. Nós fomos constituídos para servir, não só aqui na terra, como também no céu. Nós serviremos ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Esse é o maior objetivo da vida de um crente, de um cristão fiel, é se encontrar com Deus nos atos, é se encontrar com Jesus Cristo e viver eternamente com Ele. Em quê? Em servidão. Servir é lindo quando você entende os propósitos da servidão. Glória a Deus. Uma servidão com amor, uma servidão com propósito, uma servidão para mudar a história da sua família, daqueles que você sabe que Deus colocou na sua tutela. Então, nessa manhã, eu conclamo para que você entenda o seu propósito. O Espírito Santo, nesse momento, está tocando o seu coração e está dizendo, olha, o teu propósito não é esse que você está fazendo agora, não é esses vídeos que você está assistindo, não é essa literatura que você está lendo, o teu propósito não é essa roda de amizades que você está vivendo, não é, isso que você está fazendo está fora do teu propósito. O teu propósito é servir ao teu Deus, a viver nos seus caminhos. E Ele está dizendo para você, esta manhã, volte para os seus propósitos. E é simples, basta dizer, eu quero, eu aceito a Jesus, eu quero voltar para os meus propósitos. E nós estaremos orando por você esta manhã. Volte para os seus propósitos e viva como José a plenitude dos sonhos de Deus na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Você pode não entender o que você está vivendo agora. José passou por todo tipo de atrocidade, foi vendido, foi escravo, foi preso, mas ele entendia o seu propósito e ele conhecia o seu Deus. Essa dificuldade que você está vivendo agora, ela não vai tirar, em nome do Senhor Jesus, o propósito de Deus da sua vida, do seu coração. Só basta você entender, e entender o que Deus quer na tua vida. Então Deus tem um propósito sim, e Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer transformar a vida dos seus familiares, Ele quer transformar a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, glória a Deus, Ele quer transformar a vida dos seus amigos. Basta você entender o seu propósito e colocar aqui no chat, eu aceito o meu propósito, eu aceito a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos nesse momento clamando a Deus pela sua vida. E se essa palavra tocou o seu coração, e se a primeira mensagem tocou o seu coração, e se os louvores aqui entoados, toda a adoração tocou o seu coração, diga, eu aceito, se você estiver fora dos caminhos do Senhor.